Bora. Boa noite a todos. Um prazer em receber a galera toda aí para mais um Endoscópico Spine and Wine. Hoje a gente tem um amigo, todos os que vieram falar com a gente são amigos nossos, mas hoje é um cara muito especial. É faculty lá do IRCAD com a gente no curso de endoscopia de coluna, direto de Curitiba, nosso irmão ortopedista Antônio Krieger, abordando um assunto interessante que é a relação da endoscopia com a cirurgia endoscópica em atletas. Krieger, a palavra é sua, pode falar do vinho, fica à vontade, o tempo é seu. Vamos lá, boa noite, gente. Isso aí. Então, deixa eu me apresentar rapidamente. Então, meu nome é Antônio Krieger, eu sou ortopedista de formação, trabalho em Curitiba. Por uma questão natural, não por uma escolha minha, mas eu acabei tendo um nicho muito forte no consultório, que é o atendimento de atletas, a parte principalmente de reabilitação de atletas, que pode incluir tanto o tratamento conservador quanto cirúrgico, um pouco da parte de trabalho de performance também, alguns atletas de mais alto rendimento. E eu troquei essa ideia com o Marcos lá no curso do IRCAD, né? Ele comentou sobre, né, de repente, falar alguma coisa aqui no Spine and Wine. E é um tema bem diferente, é um tema bem pouco técnico, comparado com outras aulas que a gente teve aqui, discutindo ponto de entrada, angulação, anatomia endoscópica. Eu não vou falar hoje de técnica, eu vou falar bastante sobre a questão de exatamente a gente lidar com o atleta no consultório, a relação do atleta com a coluna, o esporte fazendo bem ou fazendo mal para a coluna, e como exatamente a gente abordar especificamente os atletas, por que a endoscopia pode ser interessante para esses atletas e como abordar eles depois também do ponto de vista de reabilitação. Então, um pouco mais descontraído, um pouco menos, como falei, menos técnica, menos teórica, não menos teórica, até eu vou vomitar artigo científico para tentar provar para vocês o meu ponto. Mas vamos começar falando do vinho que eu estou tomando. Então, eu escolhi o Sassualoro, que é um vinho tá no Curavan aqui, é um vinho do Jacobo, do Biondi Santi, que é um dos grandes produtores de Brunello de Montalcino, região lá da Toscana. E ele resolveu fazer um super toscano também. Então é um vinho da região da Toscana, mas não de uma localização específica como Montalcino. E eu sou muito fã dos italianos, principalmente dos vinhos da Toscana e de Brunello. Gosto também muito dos Chianti, dos vinhos de Sangiovese. Vamos falar de coluna? Bora. Compartilha a tela aí, no meio e embaixo, em verde. Share screen. Compartilha a tela. Isso. Boa noite, senhor. Cheguei atrasado, só para dar uma... Fala, Marco. Um abraço a vocês, tudo bem? Krieger, um abraço, meu lindo. Boa aula para você. Valeu, valeu. Boa aula também. Valeu. Então, vamos falar sobre a endoscopia da coluna em atletas. Primeira pergunta, por que lidar com atletas, né? E qual que é a diferença de atender um atleta de atender uma pessoa sedentária, de atender um trabalhador braçal, de atender um idoso no consultório? A gente tem algumas características que, na minha visão, faz com que os atletas sejam excelentes pacientes para a gente ter no consultório e um nicho que vale a pena a gente investir. Investir no ponto de vista tanto de se aprofundar e estudar e entender melhor fisiologia, biomecânica de esporte, entender a relação deles com o esporte, a característica de cada esporte, e hoje existe uma diversidade de esportes que são praticados, alguns muito comuns, que vão além do futebol, como corrida de rua, como triatlon, como a luta, hoje o CrossFit que está muito famoso. E exatamente esses pontos que eu vou comentar são o que fizeram o meu consultório hoje encher de atletas, eu ter um retorno muito grande de indicação de pacientes que vieram consultar comigo. E eu chamo de atleta aquele paciente que é um praticante de atividade física regular. Atleta, eu não estou falando só de atleta profissional. Eu estou falando daquele advogado que 3 vezes na semana treina CrossFit, ou um empresário que faz triatlon e está se preparando para o primeiro Ironman, o médico que é corredor de rua, né? Esses são atletas, esses pacientes se lesionam e
o primeiro ponto que é muito interessante de lidar com o atleta é a questão de motivação. O atleta é um paciente que quer ficar bom e quer ficar bom rápido. Isso já é bem diferente de pacientes, por exemplo, trabalhadores braçais, pacientes de CLT, que muitas vezes tem toda aquela questão de INSS, que é uma incomodação, que é atestado, tem ganho secundário, tem litígio, a gente opera, a cirurgia vai lisa e o cara nunca tá bom. O atleta não tem isso, porque ele quer ficar bom. Então é um paciente que tudo que você falar, ele vai cumprir. Se você mandar ele reabilitar, ele vai reabilitar direito. Se você mandar ele voltar rápido para o exercício, ele vai voltar. Se mandar fazer repouso, ele não vai fazer, vai voltar para o exercício, porque ele quer ficar bom rápido. Isso ajuda muito no bom resultado do tratamento desse paciente, seja conservador ou seja cirúrgico. A segunda questão é a ponto de vista da recuperação propriamente dita. O atleta é um paciente que metabolicamente é muito bom. Ele tem, a literatura mostra que eles têm taxas de recuperação, taxa de cicatrização, os níveis de insulina, níveis glicêmicos deles, todos são mais baixos e eles tendem a ter uma recuperação muito positiva nas cirurgias. Um terceiro ponto é que hoje, do ponto de vista do IBGE, eles mostram que as classes A e B é que são os praticantes de esporte no Brasil. O esporte ainda é uma coisa elitizada. O trabalhador braçal, a moça que é empregada doméstica, não chega em casa e vai para a academia. Né? O cara que passou o dia marretando chapa na indústria não vai chegar em casa e ir para o CrossFit. Custa 300 a mensalidade do CrossFit para começar. Né? Então, hoje a gente tem um perfil de pacientes quando praticam esporte, que já é um perfil diferenciado do ponto de vista socioeconômico, cultural, são pacientes diferenciados, são pacientes intelectualmente diferenciados, que vão aderir a tratamento, que vão colaborar com o que você falou, que vão lhe questionar muitas vezes, vão querer participar do tratamento deles. E se você está disposto a bancar isso, são pacientes que vão se tornar grandes aliados no seu próprio tratamento, na sua própria recuperação. Eles não estão de carona com você, eles estão junto com você no tratamento. A quarta questão é a fidelidade. Os atletas gostam de ter suas equipes e eles se apegam muito às suas equipes, ao seu preparador, ao seu personal trainer, à sua nutricionista e ao seu médico. Então, se você se dispuser a ouvir ele e a recuperar ele, entender qual que é o esporte dele, não proibi-lo de fazer, mas ao contrário, se comprometer a reabilitar para ele voltar a treinar, você vai ter um cara fiel, vai ter um cara leal, que vai te indicar pacientes, que vai cumprir o que você quer, que vai te fazer propaganda de você nas redes sociais, para os meios sociais dele, e que vem, por último, a questão da tribo também. Os atletas têm muito tribo, a tribo do CrossFit, a tribo dos triatletas, os caras treinam 7 dias na semana, 2 vezes por dia, vão fazer longão de corrida no sábado, pedal longo no domingo, então eles convivem muito entre si. E a partir do momento que eles encontram um médico que dá atenção e que se compromete a resolver o problema deles ou efetivamente resolve e reabilita eles, você vai ter uma legião de outros atletas que têm lesão e fogem de médico porque tem medo de médico, porque tem medo que o médico proíba de treinar, porque tem medo que o médico vai indicar um monte de parafuso. E quando você conquista você tem toda uma tribo que enche teu consultório. Então, hoje, eu tenho essa realidade, eu diria que em torno de 30% a 50% dos pacientes que eu atendo são atletas. Então, ainda falando de exercício e saúde, né? Qual que os benefícios de exercício para a saúde? Para não ficar enchendo de artigo, eu vou falar de um texto que eu gosto muito, que são as diretrizes da Sociedade Americana de Medicina Esportiva. Eles fizeram que eles chamam de Exercise Medicine. Eles fizeram uma grande revisão sistemática da literatura em 2011, em 2010 e agora em 2019 eles reavaliaram essa revisão sistemática, avaliando tudo que existe de evidência científica real de relação direta entre exercício físico e saúde. Né? E um resumão, então, que o exercício, pessoas que praticam atividade física regular têm menor risco de mortalidade em qualquer causa. Traumática, degenerativa, cardiovascular,
tem 8 tipos de câncer que têm diminuição de incidência diretamente relacionada a pessoas que são ativas fisicamente, doenças metabólicas, diabetes, hipertensão, cardiovascular, alterações, questões cognitivas, melhora de qualidade de sono, demência, controle de peso, diminuição de risco de queda em idosos, diminuição de fratura por queda em idosos, tudo isso o exercício traz de benefício. Então, a gente tem que também, por mais que a gente seja cirurgião de coluna, a gente tem que tentar ter uma visão mais ampla do paciente que vem até a gente e não se limitar a querer só indicar cirurgia ou não. Isso aqui não é cirúrgico, chuta a boca do paciente. Esse aqui pode operar, então eu vou dar mais atenção. Nisso a gente vai perdendo espaço, quando a gente começa a querer só limitar o nosso atendimento a coisas específicas do que a gente pratica. A gente começa a permitir que os dentistas hoje façam cirurgia plástica na face, porque o plástico só queria meter peito e silicone, e aí agora perdeu a face está dominada pela odonto e várias outras pseudo-áreas médicas que estão ganhando espaço, porque exatamente a gente se preocupa só em querer fazer, só comer a cereja do doce e esquece de tratar o paciente de uma maneira mais ampla, né? Um outro estudo que é muito interessante, publicado no European Heart Journal, mostra que a redução de mortalidade em pacientes com doença cardiovascular relacionada à prática de atividade física. Então, nesse gráfico aqui, em vermelho, a gente vê, eles usam uma medida chamada MET, que é uma medida de esforço que é bastante utilizada em estudos para avaliar a intensidade, a quantidade de atividade física, então, no caso, semanal. Então, quanto mais exercício as pessoas fazem ao longo da semana, vai diminuindo ali em vermelho o risco de mortalidade nas pessoas com doença cardiovascular. Em azul, são em pessoas que não têm doença cardiovascular. Se a gente avaliar ali entre 1000 e 1499, a gente tem o risco ajustado de mortalidade para pessoas com doença cardiovascular que praticam atividade física. Ele é 0,1, ele é 1,1 contra 1,2 de pessoas sem a doença cardiovascular sedentárias, ou seja, uma pessoa que tem doença cardiovascular e pratica atividade física de maneira regular e frequente, ele consegue praticamente se equiparar ao risco de morrer por doença cardiovascular de uma pessoa que é sedentária e saudável. Aí vem o gordinho no consultório com dor nas costas, né? E o que todo mundo fala, todo mundo já ouviu, com certeza, paciente reclamar. Pô, tu tá gordo, tem que emagrecer. Em vez de abraçar o paciente, joga a responsa para a gordura dele e vaza com o paciente do consultório. Não passa orientação, não passa um tratamento adequado. Quando tu emagrecer 10 quilos, tu volta aqui no consultório. Ou diz assim, tu tá muito pesado, isso aí dói a tua coluna mesmo, vai procurar um nutricionista, mas não se importa em realmente acolher o paciente e dar uma devida orientação. Hoje, eu opero um paciente por mês pós-bariátrica, que vem para mim com a queixa: eu tinha dor nas costas, fui em vários médicos, todos diziam que era porque eu era gordo. Fiz a bariátrica, emagreci 40, 70 quilos e minha dor piorou. Porque, claro, o cara emagreceu com a bariátrica, perdeu 40, 70 quilos, foi 20 quilos de músculo no meio dessa perda toda. O cara nunca fez exercício, por isso que é gordo, nunca foi orientado a fazer atividade física, perdeu ainda o resto do que ele tinha de musculatura paravertebral. E agora o cara está com uma instabilidade, mais sobrecarga axial nos discos, o cara está com mais dor ainda. Então, tem um estudo interessante também que mostra que exercícios físicos resistidos, ou seja, exercícios com carga, ajudam muito a preservar a nossa musculatura em pacientes obesos que estão fazendo dieta hipocalórica para perda de peso. É muito importante que a gente, quando avalia um paciente que é obeso com quadro de dor nas costas, que a gente oriente ele a perder peso, porque sim, eles precisam perder peso, mas que a gente oriente junto a eles realizarem uma prática de atividade física regular, para que exatamente eles consigam preservar essa massa magra, garantindo um mínimo de estabilização e proteção para a coluna deles. Nesse gráfico aqui, nessa tabela aqui embaixo, eles avaliam aqui a questão de obesidade, aqui apenas uma dieta com restrição calórica,
que há uma perda fundamental e importantíssima de massa magra. Uma dieta com restrição calórica associada a alta proteína consegue segurar um pouquinho essa perda. Quando faz exercício de endurance, ou seja, exercício mais metabólico, ainda tem perda de massa. E quando eu faço exercício de resistência, ou seja, exercícios com carga, exercícios de musculação, eu consigo segurar essa perda de massa magra durante o emagrecimento dessa população. Então, meio que chovendo molhado, é uma obviedade a questão da importância da atividade física para a saúde de maneira geral, mas e as lesões? E o custo-benefício? Quando a gente fala o contrário agora. Então, eu sei que exercício faz bem, mas e os riscos de lesão? Até onde vale a pena eu indicar um exercício? Até onde esse exercício começa a fazer mal? Uma corrida, beleza, ela traz exercícios, mas e os riscos dela de impacto para a coluna, para o joelho, para a artrose precoce? Será que compensa mesmo assim fazer a corrida? Vou fazer um crossfit, que hoje é uma coisa... E eu faço há 7 anos crossfit, e um monte de gente se choca quando eu digo isso. Pô, será que vale o custo-benefício entre o eventual benefício do CrossFit versus o que eu posso ter de lesão? O que a literatura fala a respeito? Então, eu gosto muito dos textos do Peter Sullivan e da Mary O'Keefe. Eles são 2 fisioterapeutas com pós-doutorado em biomecânica e exercício físico, são australianos e são dos maiores produtores de artigos científicos no mundo nesses assuntos. Eles fizeram um artigo, publicaram ano passado no British Journal of Sports Medicine, falando sobre, de volta ao básico, 10 fatos que toda pessoa deve saber sobre dor nas costas, uma grande revisão de literatura, falando de mitos e verdades sobre a nossa coluna. Tem 2 desses mitos, ou 2 desses fatos que eles comentam, que são bem interessantes. O primeiro, o 5º fato que eles comentam é que exercícios e movimentos que são graduados em qualquer direção são seguros e saudáveis para a nossa coluna, ou seja, não existe evidência científica que qualquer movimento, mesmo que seja uma flexão do tronco, ou mesmo que uma carga axial com peso, que isso faça mal para a coluna. Do ponto de vista biomecânico e científico, não há evidência que consiga corroborar com esse mito. E o segundo fato, que é o fato 8 que eles postam, eles mostram que o movimento e carga é segura e ajuda a construir uma resistência, uma resiliência estrutural para a nossa coluna quando graduado. Ou seja, o exercício físico, quando feito de maneira gradual, com boa técnica, com orientação, ele traz benefícios para a nossa coluna e, em princípio, segundo essa revisão da literatura, eles não veem nem movimento, nem esforço que justifique proibir ou que faça mal para a coluna. Esse estudo aqui, eu gosto muito, é um estudo que foi publicado na Spine, que avaliou astronautas. Todo mundo sabe que a gente de manhã acorda 1 centímetro, 2 centímetros mais comprido, né? E durante muito tempo se acreditou que isso era relacionado a uma hidratação do disco, né? A gente está em decúbito dorsal, ventral, a gente está em decúbito horizontal, então a gente diminui a carga axial, a gravidade sobre o nosso corpo, então os discos permitem que, diminuindo a carga axial, eles reidratem, e isso faria com que a gente crescesse, né, 1 milímetro por disco lá, e cresce lá 2 centímetros de manhã. No final do dia a gente baixou de novo porque o disco desidratou. Durante muito tempo se acreditou nisso, eu já vi colega até hoje ainda falando isso para paciente, que o paciente me conta, não, o médico explicou isso. Esse estudo foi muito interessante, eles avaliaram 6 astronautas. Óbvio que o N é pequeno porque não dá para fazer casuística com 1000 astronautas, porque eles ficaram pelo menos 3 meses, a maioria mais de 6 meses em órbita, então em gravidade zero, e eles fizeram ressonância antes de ir para a gravidade zero, assim que chegaram, e 6 meses depois de recuperados do retorno da gravidade zero. Exatamente, eles queriam ver o grau de hidratação do disco e quanto que aumentou, porque também é sabido que os astronautas têm um risco de 4 a 5 vezes maior do que a população geral de apresentar hérnia de disco nos primeiros 6 meses pós-retorno à Terra. E também se acreditava que isso era relacionado ao estufamento do disco e aumentaria, então, a chance de o disco romper o ânulo fibroso e fazer uma herniação. Além disso, ainda falando de astronauta, eles têm uma incidência de 20% deles de dor lombar intensa
limitante no retorno, ou seja, cada 5 astronautas, um volta com dor lombar intensa e limitante no pós-voo. Né? Lembrando que eles ficaram aí, no mínimo, 3 meses em gravidade zero. Então, esse estudo avaliou essa ressonância. Esse é o exemplo de um dos astronautas, em que a gente não vê qualquer diferença na altura discal deles, em antes e depois. E aí, o que justifica? O astronauta, para ter uma ideia, eles podem chegar a 4 a 5 centímetros de aumento da estatura deles depois de um voo mais prolongado. Né? E aonde que a gente ganha, então, essa estatura? E por que então, eles têm mais risco de hérnia e mais dor nas costas? Então, 2 coisas esse estudo conseguiu revelar. A primeira delas é que existe uma grosseira, evidente, atrofia da musculatura paravertebral, da musculatura paraespinhal. Então, existe atrofia de multífidos, de longuíssimos, de todos os eretores de espinha, e isso é evidente no exame, e isso justifica exatamente o quadro de dor, de sobrecarga da coluna por atrofia e instabilidade da coluna. Existe também uma retificação das nossas curvas fisiológicas, então da nossa lordose lombar, cifose torácica, e essa retificação das curvas lá na gravidade zero faz com que a gente cresça. E são as mesmas retificações que fazem com que a gente cresça minimamente durante a noite, e não relacionado à reidratação do disco. Então, o que a gente pode aprender com os astronautas? Ficar parado não presta, faz atrofia muscular, e por isso que ficar mais de 2 dias acamado a gente também já não recomenda em quadros de dor lombar, em tratamento agudo, não tem nenhuma evidência que traga benefício. E pacientes que ficam acamados mais tempo tendem a ter uma perda de musculatura paravertebral, e isso não só aumenta o quadro de dor, mas ainda aumenta o risco de fazer herniação. Bem, falando especificamente do CrossFit, eu escolhi um único esporte, que é o esporte hoje que é mais polêmico, que é o mais crucificado, e que é o que eu pratico, e que não tenho nenhuma lesão, nunca tive, levanto bastante peso. E esse é o estudo mais abrangente de todos que já levantaram com relação ao CrossFit. Eles pegaram 1.926 pacientes que praticavam CrossFit e avaliaram queixas de dor, qualquer que fosse. Desses 1.920, 520, então 25%, um quarto deles que tinham alguma queixa de dor, sendo que dessas 420, ou seja, 81%, eram musculoesqueléticas. E dessas 426 de algum tipo de lesão musculoesquelética, a principal, 20%, 89 deles, eram problema na coluna. E o que é interessante? Desses pacientes todos, 6 deles, ou seja, 6,7%, 6 de 89, de 426, de 1926, tiveram que precisar de cirurgia. Né? Então, esse estudo, publicado no Clinical Journal of Sports Medicine, mostra que de 1.926 pessoas praticantes de CrossFit que eles avaliaram, 6 operaram sua coluna, 6,7%. Se a gente avaliar 6,7% dos lesionados, né? E que se a gente avaliar no nosso consultório a incidência de pacientes que a gente indica cirurgia, se a gente, a cada 20 pacientes que atende, um indica cirurgia, a gente tem 5%. Né? E a gente sabe que a taxa de indicação de cirurgia de colunas gira aí em torno de 5% a 10%. Então, assim, mesmo um esporte hoje que é bastante polêmico, que é muito mal executado em muito local, eu tenho bastante crítica a respeito da maneira com que hoje se vende a ideia do CrossFit por aí e da maneira que se pratica, tem muito erro, mas mesmo assim a incidência ainda é baixa de cirurgia de coluna e ela não é diferente da população geral. Um último estudo que eu acho interessante, ainda falando de esporte, com relação a lesões em praticantes de esporte, eles avaliaram também milhares de pacientes nesse estudo que foi publicado no British Journal of Sports Medicine e viram e submeteram atletas a 2 práticas de avaliação. A primeira delas, os atletas fizeram o exercício terra. Então, o deadlift, o terra, tirar a barra com peso do chão e estender o seu tronco até que a barra fique
fora do chão e os joelhos, os quadris estejam em extensão completa. E o que eles avaliaram? Que os atletas, e aí a gente olhar esse primeiro gráfico aqui com o verdinho, que é o odd ratio aqui 1, ou seja, que é a base, os atletas que conseguiam levantar 3 vezes o seu peso corporal num terra tinham um menor risco de lesão. Ou seja, um atleta que tem 80 quilos, se ele levanta 240 quilos num terra, que é muita carga, é muito peso, 3 vezes o peso corporal é considerado um nível realmente elite de treinamento. Esses atletas tinham um menor índice de lesão ao longo de um ano que foram acompanhados. E quando a gente vai diminuindo a quantidade, por exemplo, atletas que conseguem levantar de 1 a 1,7 vezes o seu peso corporal, ou seja, um cara de 80 quilos que consegue levantar de 80 até 130, 140 quilos, ele tinha até 5 vezes mais risco de lesão do que aquele atleta que consegue levantar 3 vezes o seu peso corporal. Deixa meu pai falar com ela. A mesma coisa a gente vê nesse do lado com relação à corrida. Então, eles avaliaram em metros por segundo o máximo de velocidade que os atletas conseguiam fazer em tiros de 20 metros. Atletas que conseguem correr aqui de 5,1 a 5,6 metros por segundo, ou 4,8 a 5,1 metros por segundo, tipo aqui 20 km por hora, mais ou menos, 8 km por hora, os atletas conseguem atingir boas velocidades, eles tinham mínimo risco de lesão. Quando a gente vê os atletas mais lentos, também eles chegavam a 5 vezes o nível de lesão comparado com atletas bem treinados. E aí que vem o grande ponto. Hoje, o que a ciência mostra e que tem relação com incidência de lesão osteomuscular em praticantes de atividade física é exatamente em pessoas iniciantes, destreinadas ou em treinadores intermitentes. Aquele cara que faz o projeto de verão, treina 2, 3 meses na academia, aí passa o verão enchendo a lata, só volta depois do carnaval, aí treina mais um pouco, no inverno não treina. Esses praticantes fazem lesão. Então, se a gente tem o costume de estimular as pessoas a manter exercício físico de maneira regular e contínua, a gente está diminuindo também o risco de eles se lesionarem. E aí vem mais frases que são recorrentes no consultório. A primeira é o paciente que vem para mim com uma lesão do menisco ou com uma protrusão discal e diz, pô, o médico disse que eu não podia nem caminhar. Ou mandou eu fazer hidroginástica, parar de fazer musculação e ir para hidro. Ou então dizer, não, ele disse, eu corro, mas aí o médico disse que eu não posso mais correr porque o impacto faz mal para a coluna. Ou, eu faço agachamento, luta, musculação, e ele disse que não posso mais agachar porque a carga axial desgasta o disco. O que então a gente tem de evidência com relação à questão de lesões? Esse estudo é um clássico, acredito que todo mundo já tem acesso a ele, que é o Twin Spine Study. O meu mestrado foi sobre degeneração discal, já faz 10, 12 anos que eu defendi o mestrado, e ele foi eu defendi em 2009, final de 2009, e esse artigo, ele corrobora o que mais se acredita hoje, é que 70% do peso de degeneração discal de qualquer pessoa é hereditário, é genético. 70%, 2/3 da carga de um disco que é degenerado precocemente vem de questões genéticas hereditárias, igual cabelo branco, igual ficar calvo. E ele ainda mostra que exatamente exercícios físicos com carga, seja ocupacionais ou de lazer, como o esporte, durante a vida adulta, surpreendentemente tem pequeno efeito na degeneração discal. E lá embaixo mostra que existem algumas indicações que até a sobrecarga de rotineira por exercício, por esforço, não importa, pode até trazer alguns benefícios para o disco. Então, já faz mais de 10 anos que esse estudo, que é um estudo que avaliou pessoas da Suécia, da Inglaterra, dos Estados Unidos, que foram acompanhadas ao longo de toda uma vida, exatamente pegaram gêmeos que tinham atividades físicas diferentes, que tinham atividades laborais diferentes. Um era pedreiro e o outro era advogado. E eles avaliavam que a coluna deles era idêntica. E a relação maior era exatamente a questão genética do que a prática do dia a dia deles. E, por último, a Nature publicou agora, faz pouco tempo, um estudo que avaliou
3 perfis de pessoas. Pessoas que não praticam atividade física, pessoas que fazem corrida de 20 a 40 quilômetros por semana, a soma total do quanto eles correm, e pessoas que correm mais de 50 quilômetros na semana. Então, sedentários, fisicamente ativos e fundistas, maratonistas, corredores de longa distância. E eles fizeram ressonância magnética nesse grupo. E eles ainda selecionaram bem os pacientes, pegaram pacientes de 25 a 35 anos, para evitar exatamente pegar pacientes ou jovens demais ou velhos demais que tivessem outras influências. E o que eles observaram nesse estudo? Veja esse primeiro gráfico da esquerda, que é exatamente a altura do disco na ponderação em T2 de branco nenhum esporte, corrida de 20 a 40 e corrida de mais de 50 km por semana. Existe os atletas corredores têm maior altura discal comparado com os atletas sedentários. E também a relação entre a altura do disco intervertebral e a altura do corpo vertebral também tem um peso significativo no corredor de longa distância, mostrando que, na verdade, a mesma lei de Wolff que a gente aplica para o próprio osso, né? Ou seja, o aumento da carga e da pressão no osso estimula a produção de osteoblastos, estimula uma hipertrofia, uma reação anabólica óssea, fazendo com que a gente tenha melhor consolidação, melhor aumento da densidade mineral óssea. Isso também vale para o disco. Ou seja, ter impacto, desde que controlado, mas mesmo de longas distâncias, como corredores que correm mais de 50 quilômetros, ou seja, os caras correm mais de uma maratona por semana, a gente tem uma reação anabólica reativa que vai levar ao aumento da altura discal. Então, falar para um paciente que correr desgasta disco, que esse impacto faz mal para o disco, não é científico. Chegamos, então, na questão da endoscopia de atletas. Eu vejo que a endoscopia tem, basicamente, 2 vantagens que são primordiais para os pacientes atletas. Elas, óbvio que se beneficiam, todos os pacientes, de maneira geral, vão se beneficiar, mas os atletas, especificamente, vão ter um especial apreço e uma especial vantagem. A primeira delas, indiscutivelmente, é a preservação da musculatura paraespinhal. A gente sabe que a fraqueza da musculatura, a gente já falou lá atrás, os astronautas e vários outros estudos mostram que a fraqueza de musculatura, né, quando eles fazem o cross-sectional area na ressonância magnética de multífidos, principalmente, quando ele está menor, atrofiado, ou quando ele até está igual, mas tem muita infiltração de gordurosa, né, essa degeneração gordurosa da musculatura, aumenta a incidência de dor, aumenta a incidência de degeneração discal e risco de necessidade de cirurgia por hérnia, por extrusão. Então, quando eu faço uma cirurgia, eu sempre tenho uma lesão, por mais que eu vá para um acesso de Wilts, eu sempre vou ter alguma atrofia de musculatura. E na hora que eu faço uma cirurgia percutânea, uma endoscopia, e preservo essa musculatura, eu consigo proteger o core do paciente, consigo garantir que ele vai ter uma recuperação mais rápida, que ele vai ter menos risco de uma nova lesão adiante. Então, tem vários estudos hoje que mostram exatamente que a atrofia da musculatura, ou a lesão dessa musculatura, principalmente por cirurgias abertas, por laminectomia, microdissectomia, leva a quadros de dor, leva a retardo da recuperação desses pacientes, e isso, a endoscopia, indiscutivelmente, é soberana, e hoje eu, lidando e operando muito atleta, a gente vê que o retorno deles ao esporte é muito mais rápido quando a gente faz uma cirurgia endoscópica comparada com uma microdissectomia. E o segundo ponto, que são 2, mas eu botei um só porque no final acaba sendo a mesma, é a reabilitação precoce e o que eles chamam nos artigos de RTP, que é o Return to Play, que é o retorno ao esporte, o retorno a jogar, a brincar. Como eu falei lá no começo, o atleta é um cara ávido por retornar à sua rotina. Ele quer voltar ao esporte. Ele quer voltar para a sua vida ativa.
Um cara que está se preparando para uma maratona, se preparando para um Ironman, ele perder 4 a 6 meses de reabilitação, ele perdeu o ano, ele perdeu a temporada. Um atleta de futebol que perdeu 3, 4 meses, ele perdeu o campeonato inteiro. Isso tem um impacto socioeconômico, mental, em múltiplos aspectos para essa pessoa. E muitas vezes, a gente sabe também, tem um estudo que ganhou o Volvo Award, né, que mostra que tanto trabalhadores quanto atletas que ficam mais de 6 meses afastados do seu trabalho, trabalhadores têm, sim, ficou 6 meses afastado do trabalho, 50% nunca voltam a trabalhar no seu trabalho. E atletas que ficaram mais 6 meses afastados, 30% não voltam a praticar o seu esporte. Então a gente tem, se a gente quer pensar no benefício deles, a gente tem que garantir que a gente ofereça um tratamento, no caso de um atleta com uma hérnia de disco, que está limitando, que está com uma radiculopatia, que está começando a ter perda de força. Eu tenho que garantir um tratamento que permita que ele retorne precocemente ao seu esporte. Esse é um estudo que avalia a microdissectomia, então não é endoscópica, em 60 casos de atletas profissionais e olímpicos de vários esportes, então balé, basquete, beisebol, futebol, hóquei, esqui, polo aquático, natação. E exatamente o que o artigo mostrou? Que a média de retorno ao esporte foi de 5,2 meses, beirando o sexto mês, ou seja, esses atletas perderam meio ano. Se a gente pensar ainda todo o período antes da cirurgia, já deu mais de um meio ano que eles ficaram afastados do seu esporte, do seu patrocínio, do seu salário, do seu treinamento. E quando eles voltarem, eles vão voltar lá embaixo. Né? Eles não vão voltar nesses 5,2 meses, já no auge do treinamento deles. Né? E isso variou de 1 a 15 meses. Um outro estudo bem interessante também do Clinical Sports Medicine mostra, né, então, o retorno para o jogo depois de condições de lesões e de cirurgias na coluna. E ele até compara tratamento conservador, microdissectomia, fusão, dissectomia percutânea e mostra exatamente que a microdissectomia, os pacientes levaram de 6 a 8 semanas para voltar a esportes sem contato, tipo uma corridinha, uma dança, e 4 a 6 meses para esportes de contato, como uma luta, um crossfit, levantamento de peso. Né? E a gente vê também aqui nesse artigo, já que na dissectomia percutânea, esse tempo foi de 2 a 3 meses, com full range of motion, então, com amplitude de movimento plena, né? Comparando com 4 a 6 meses aqui, ele já foi de 2 a 3 meses, o que mostra realmente que existe já uma diferença enorme nessa recuperação deles. Ainda a microdissectomia em atletas, se a gente vê, tem assim, ó, estudo, artigo, ó, liga de futebol, atleta de elite, basquete, golfe, é tudo relacionado à dissectomia, microdissectomia. Vários atletas, um último estudo aqui que foi avaliando atletas e a trabalhadores braçais. E todos esses estudos mostram que o resultado da microdissectomia é bom, a taxa de sucesso é boa, o retorno ao esporte e ao trabalho é bom, acima de 80%, 89%, 81%, 86%, mas todos têm como média um retorno de 1 a 6 meses, se a gente avalia todos os artigos, o tempo total vai de 1 a 15 meses, com uma média de 4 a 6 meses de retorno ao esporte. Isso é o que a gente tem hoje e é o que a maioria dos pacientes, quando for fazer uma cirurgia e perguntar, mas quando que eu vou poder voltar? Ninguém vai dizer, não, com 1 mês você está de volta. A maioria dos médicos vai dizer que no mínimo 3 meses para retornar a um esporte. Só que muitas vezes, mesmo liberando com 3 meses ele não está apto porque ele ainda tem instabilidade, tem insegurança, tem fraqueza de core, tem dor ainda na prática, né? E aí acaba se arrastando até 4 a 6 meses para que ele consiga efetivamente voltar para o seu exercício. O que a gente tem de artigo específico de endoscopia em atleta? A gente tem pouca coisa avaliando a cirurgia endoscópica da coluna em atletas. Tem um estudo bem interessante japonês, que foi publicado no Journal of Spine,
falando exatamente sobre a endoscopia percutânea em atletas de diversas modalidades. Então, teve futebol americano, golfe, remo, arremesso de disco, beisebol, handebol. E o tempo de retorno ao esporte de todos eles não passou de 8 semanas, variando de 5 semanas num arremesso de disco, que eles até consideraram precoce, porque eles pedem no mínimo 6 semanas, mas ele tinha o campeonato do colégio, do college deles, a temporada estava começando, como não era um esporte de contato, eles liberaram, e o resto de 6 a 8 semanas, todos os atletas que foram submetidos à dissectomia endoscópica, esse estudo eles fizeram todos com anestesia local e sedação, os pacientes voltaram a praticar sua atividade física. Minha experiência, minha prática, eu hoje atendo num hospital e atendo na Orthofit, que é uma clínica voltada para esporte para atleta. Temos ortopedistas de todas as especialidades na clínica e temos um terceiro andar só com reabilitação, só com fisioterapeutas especializados em reabilitação de atleta. Então, a gente tem um protocolo hoje. Eu opero um paciente por endoscopia no segundo pós-operatório, então eu opero na segunda-feira. Quarta-feira, esse paciente vai na clínica e... Deixa eu arrumar aqui. Quarta-feira, esse paciente vai na clínica e já começa a fisioterapia analgésica anti-inflamatória. Ele vai fazer 2 vezes na semana, 2 a 3 vezes na semana, analgesia nos primeiros 15 dias. Com 2 semanas, 15 dias da cirurgia, ele vem tirar o pontinho, já começa uma cinesioterapia ativa, ou seja, o próprio paciente faz os movimentos já de alongamento, treino de propriocepção e correção postural. 4 semanas já começa a cinésio passiva, alongamento, fortalecimento de core. 6 a 8 semanas volta para o seu esporte. A maioria dos pacientes que eu atendo de corrida, triatlon, natação, voltam com 6 semanas. Pacientes de crossfit, luta, musculação, fisiculturistas. E eu estou dizendo esses esportes porque são os que eu mais atendo. Com 8 semanas eu libero. Eu tenho vários atletas que voltaram antes disso e publicam. Às vezes eu fico até meio com medo, assim, porque, como eu falei, hoje existe essa legião e essa tribo, e os atletas são muito gratos quando você tira a dor deles e permite que eles voltem a fazer o que eles amam. É muito diferente a relação que a gente tem de um paciente quando volta para o trabalho e quando ele volta para o esporte. E por isso que eu sou tão entusiasmado em atender atleta, porque eles têm realmente uma recuperação muito boa, eles têm uma gratidão enorme, eles vão fazer propaganda de vocês. Hoje eu venho para Curitiba, gente do Brasil todo consultar comigo por causa da questão do esporte, e isso é algo que não é uma coisa que eu esperava, mas a gente vê a repercussão ainda que a rede social tem hoje. Vou dar um exemplo para vocês. Então, por que eu sou tão entusiasmado com a endoscopia em atletas e por que eu acho que a gente tem que dar mais atenção para o atleta como um perfil de paciente que é muito bom de a gente ter no consultório, né? Porque a gente tem isso. O Wellington foi campeão brasileiro de fisiculturismo. Ele teve uma hérnia, eu fiz uma endoscopia nele, acho que uns 4 a 5 meses antes do Campeonato Brasileiro. Veio trazer o troféuzinho. O Carlitos é um lutador, eles todos me autorizaram eu mostrar. O Carlitos foi o sparring do Vanderlei Silva, do Anderson Silva. Em Curitiba é muito forte o MMA, e o cara é uma marreta, e ele fazia anos que ele não treinava já por causa de uma hérnia, tinha medo porque todo mundo queria botar parafuso. O cara voltou. Essa é uma campeã mundial de fisiculturismo, é uma atleta pro-card aí de wellness. Atleta de crossfit, 53 dias depois da cirurgia o cara está levantando peso já. Atleta de crossfit fazendo ginástica, 11 dias fazendo muscle up, fazendo ginástica, nem deixei, mas o cara publica, né? Então, hoje eu vejo a endoscopia como uma ferramenta fantástica de tratamento de pacientes. Acho que o esporte só traz benefício para as pessoas, e especificamente esse público de atletas, como eu falei, é um público que eu acho que deve ser olhado com mais carinho e com mais paciência, porque muitas vezes ele
o paciente chega no consultório dizendo eu faço CrossFit e os pacientes me dizem, e o médico riu na minha cara que eu faço CrossFit e disse, óbvio que tu tá lesionado. Cara, você está perdendo cliente, você está perdendo dinheiro, né? Eu acho que hoje, quando a gente acolhe os pacientes e a gente tem uma visão mais científica e menos emocional, menos emotiva do tratamento desses pacientes, a gente consegue ter resultados bons, consegue trazer felicidade para muita gente, promover saúde, que no final das contas é o objetivo da nossa prática médica, né? Obrigado pela atenção de todos. Sei que é um tema bem diferente do que tem sido abordado aqui, mas eu queria exatamente dar uma chacoalhada aí em paradigmas de muitos colegas. Parabéns, seria espetacular a aula, viu? Parabéns mesmo. Apesar do webinar ser um webinar técnico, a gente sabe que a endoscopia, hoje ela serve para todo tipo de paciente. E a gente, na nossa conversa lá no mercado, a gente resolveu trazer essa aula. A gente até discutiu, né, de se falar sobre foraminoplastia, de coisas mais técnicas. Sim. Mas a gente achou realmente interessante trazer o assunto, porque é o dia a dia do consultório de todo mundo. Porém, eu vou te fazer uma pergunta técnica. Todas? Uhum. Na verdade, são duas coisas que eu queria falar. A primeira é a pergunta, você muda a tua via de acesso porque o cara é atleta? Vamos lá. A gente sabe que o acesso interlaminar, por mais que ele seja minimamente invasivo, a gente vai ter mais lesão muscular do que no acesso transforaminal. Por sua vez, no acesso transforaminal, principalmente se fizer em out, mas mesmo no out-in, a gente tem uma lesão anular maior, a gente acaba aumentando a lesão anular. A pergunta é, quando você está de frente de um atleta, você muda a tua via de acesso ou você não leva isso em conta? Não, eu não chego a mudar a minha via de acesso. Eu escolho a via de acesso de acordo com localização da hérnia. Eu me induzo mais a indicar uma endoscopia, né? Eu venho de uma escola da O-Spine, então de uma escola que tem um foco muito grande em balanço sagital, né? E toda aquela discussão de opera osteotomia, 1000 parafusos e corrige tudo. E eu tive que fazer um exercício ao longo de muitos anos para eu entender que eu preciso resolver o problema que o paciente está me apresentando e não que o raio-x dele está me apresentando. Então, hoje, quando vem um atleta que muitas vezes tem um flat back, mas às vezes o cara tem as custas de encurtamento de pessoas por causa do tipo de esporte que ele pratica, por exemplo, o cara já tem um flat back, não, uma hipolordose, né? Ou o cara tem um encurtamento importante discotibial, que leva à alteração do balanço sagital dele, de toda a alteração espinopélvica dele. Mas se o cara ele vem para mim porque ele tem uma radiculopatia, ele tem uma radiculopatia de L4, ele tem uma hérnia foraminal 4-5, eu vou tratar essa hérnia, não vou querer dizer, não, mas já vou meter um cage, uma LIF e vamos corrigir aqui. E a endoscopia me traz isso hoje. E exatamente esses pacientes, eles têm uma capacidade de compensação enorme por serem ativos e por terem uma estrutura muscular boa. Então, são pacientes, diferente de uma vovó que fez um flatback, ou seja degenerativo por causa de uma cirurgia, que capota para frente e não consegue voltar para trás, os atletas se compensam. E eu penso muito mais a curto prazo para resolver o problema dele hoje. Entende? Mas daqui a 20 anos ele vai precisar botar pino. Daqui a 20 anos ele põe pino. Então, essa é a minha abordagem hoje para esse paciente. Fantástico, Krieger. Eu penso muito parecido. Não é para dar risada, mas eu, em algum momento da minha vida, eu já fiz CrossFit. Não é para rir. Nem comentar, né? Nem comentar. Já fiz e, de verdade, quero voltar, cara. Eu acho que realmente é um exercício fantástico. Agora pode rir, né? Pode. Agora pode. Eu não vou conseguir levantar. Esse negócio que você está levantando aqui é de plástico, né? Não tem peso. É de mentira. Isso. É inflável. Krieger, posso fazer uma pergunta? Aproveitando? Claro. Uma das coisas que a gente vê, assim, que a grande preocupação eu não trato atleta, muito pelo contrário, eu trato vozinha de cabelo azul, tá? Eu tô na outra ponta da fila, né? Sim. E uma das nossas grandes preocupações é quando você faz uma lesão anular muito grande
e o risco de reherniação após o esforço físico. E muita gente fala que, pelo menos, isso, como você colocou muito bem, eu achei fantástica a tua aula, aprendi muito, parabéns, aprendi muito com a tua aula. Não, valeu. E não tem isso como comprovação científica, mas existe no ambiente dos cirurgiões de coluna que uma das grandes causas dessa herniação é o tamanho da lesão anular e que em menos de 6 semanas o colágeno não se reorganiza. Sim. Né? E aí, assim, você colocou que você põe uma linha aí de 8 semanas, mas o que você acha disso? Você acha que é tempo suficiente? É um risco maior? Como você vê esse Perfeito. negócio da... Veja, Mudo, essa minha linha é uma linha de corte mínima, né? Não máxima. Então, 6 a 8 semanas é o tempo mínimo que eu libero eles. Tem paciente que eu vou precisar demorar mais tempo para liberar. Como hoje eu tenho um grupo de fisioterapia que trabalha direto comigo e todos os pacientes que eu opero endoscopia passam por esse tratamento de reabilitação com o pessoal, assim, são raros, só o paciente que é de fora que acaba não fazendo, mas quem está aqui em Curitiba faz com o Carlos Zafara, com o pessoal da minha equipe. A gente tem uma troca de conversa muito próxima. Normalmente os pacientes voltam comigo em 15 dias e depois voltam entre 6 e 8 semanas. E tem uma questão ali que é meio de feeling, que eu não vou dizer, não é nenhum exame, nada, não é uma coisa pontual, objetiva, que me faz me dizer esse dá para liberar, esse não. É muito de como que está a escala visual analógica da dor do paciente, se ele está ainda usando remédio ou não, se o próprio físio já me disse se está liberado ou não para voltar para a prática. Mas eu vou te dizer que eu tenho 2 casos de pacientes que eu fiz, tiveram hérnia assim, centrolateral, que eu fiz transforaminal, 2 casos, pacientes jovens, e que voltaram rápido para o esporte. Um era um piá que voltou logo, 2 que voltaram para a musculação, a Simone e o Leonardo. E os 2 fizeram uma hérnia extraforaminal no local onde eu entrei no disco. Essa era a minha pergunta, exatamente isso. Eu tive isso. 2 casos. Eu tenho Porque, 2 casos. assim, essa é a impressão esses casos que a eu gente lembra tenho. até o nome do paciente, né? É a impressão que os eu tenho. dois, A lesão eu tive. anular, você tem que ter, por mais reabilitação que você faz, fisioterapia não aumenta a velocidade de Sim, crescimento do fisiologicamente, colágeno, 6 a né? 8 semanas é o tempo, menos que isso não dá. Então, assim, eu tenho 2 casos em que os 2 estavam muito bem, se empolgaram em voltar, e os 2 fizeram, assim, em 2 meses pós-op, 2 a 3 meses, fizeram uma hérnia extraforaminal. Perfeito. Ele eu infiltrei, melhorou, reabsorveu, ela eu infiltrei, melhorou, voltou e eu tive que reoperar, entrei extraforaminal e tirei o fragmento dela extraforaminal. Perfeito. Então eu tenho caso assim. Fantástico. Ô, Krieger, não quanto você, mas eu já operei alguns atletas aqui também, até ex-atletas, e teve um ex-jogador do Santos, o Marcelo Fernandes, ele já é campeão paulista pelo Santos. Eu operei esse cara no dia 17 de dezembro, cara. No dia 24 de dezembro, ele dá uma entrevista jogando bola na praia. É aquilo que tu fica feliz e desesperado ao mesmo tempo, né? Um outro paciente que eu fiz uma estenose, o cara com 8 dias de cirurgia, voando de parapente, me manda um vídeo dele pousando com parapente. Então, assim, tem paciente que a gente não controla. Mas a gente tem aqui no grupo o Davi, que tem uma experiência também bacana com o atleta, né, Davi? Um atleta, né? Recentemente ele operou, acho que foi o Pablo, não foi, Davi? Que joga no São Paulo. Como é que foi a experiência? Eu lembro que ele voltou muito rápido a jogar. Como é que foi isso aí? Não, a gente bom, antes de tudo, eu queria parabenizar o Krieger pela apresentação dele, riqueza de artigos, riqueza de informação, parabéns, é sempre gratificante a gente convidar colegas que façam exposições com toda essa riqueza de dados, né? E você não se ateve somente à endoscopia, você acabou trazendo mais o comportamento da coluna de um atleta, né? E desmistificando algumas questões. Não, de fato, nossa equipe, eu, Renato, né? O Renato Eta, o Dr. Puertas, a gente, dentro do HCore, a gente é referência de alguns clubes e não só o Pablo, outros jogadores de futebol do São Paulo, da base, inclusive, a gente tratou e alguns, inclusive, a gente já operou. E exatamente como o Krieger falou, é um outro tipo de perfil, né?
um paciente que ele tem que voltar o quanto antes. É um paciente que ele tem que... É cobrado, né, para voltar, né? Exato. Então, ele é cobrado para voltar. Existe uma cobrança de toda, não só da equipe que operou, da equipe de fisioterapia. E uma coisa que é super favorável é que a equipe de fisioterapia desses pacientes é extremamente qualificada, né? Então, com 6 semanas de pós-operatório, na média, né, seguindo esse protocolo, existe um protocolo de reabilitação bem semelhante àquilo que você mostrou na sua aula, Krieger. Com 6 semanas de pós-operatório, geralmente eles já estão fazendo trabalho em campo, com bola. Tá? E voltar para o jogo profissional, acho que, em média, eu posso falar em 2 meses, 10 semanas, mais ou menos, estão de volta ao jogo profissional. Agora, eu queria assim, fazer uma pergunta técnica para você. Do ponto de vista da tua abordagem, né, da técnica que você vai utilizar, muda alguma coisa com relação ao paciente que o paciente que não é atleta, o paciente que não é profissional? Você muda alguma coisa do teu planejamento de cirurgia e a forma como você executa com relação ao profissional? Então, como eu comentei com o Marcos, eu acabo selecionando a abordagem minha baseado na localização da hérnia, no exame de imagem e não no perfil do paciente, mesmo se é um paciente obeso ou se é um paciente sedentário, magrinho, assim, acaba não mudando, assim, se eu vou para transforaminal, interlaminal, inside out, outside in, isso é mais a localização da hérnia. O que eu tenho com pacientes atletas que também se torna favorável é que eu tenho hoje uma nutricionista esportiva, que é a Ana Kaori, que já fez Ironman, é uma atleta elite e uma nutri esportiva de atleta elite. Então, eu proponho para esses pacientes, eu tenho um pacote na minha clínica que inclui uma avaliação nutricional com ela pré-operatória, e ela faz uma dieta anti-inflamatória, regenerativa, já para esse tipo de paciente, que ajuda também numa recuperação pós-operatória. Tenho esse fisioterapeuta que vai atender esses pacientes, que geralmente os meus pacientes são pacientes sedentários, pacientes que não praticam, eles acabam muitas vezes não fazendo. Então, a minha abordagem é mais a questão de equipe multidisciplinar do que especificamente a minha questão técnica do paciente. Isso não muda, não. Agora, eu queria fazer uma outra pergunta também. Krieger, eu lembro que no último congresso que eu fui do Eurospine, o trabalho que foi premiado foi um trabalho sueco que falava sobre um modelo de carga em colunas de carneiro, ovelha. Sim. E eles viram que cargas axiais associadas à flexão e rotação estavam associadas a lesões radiais do disco. Isso. E essas lesões radiais, consequentemente, têm um maior risco de evoluir para uma hernia de disco. Sim. Isso vai um pouco de contra o primeiro trabalho que você apresentou, que mostra que o das 10, né, aquele trabalho dos 10 fatos a respeito dos movimentos da Mary O'Keefe, dos movimentos, né? Que nenhum movimento está associado à lesão discal. Mas uma coisa que a gente vê, e esse trabalho sueco não é o único que já foi publicado, tem outros trabalhos que demonstram que realmente movimentos repetitivos de flexão associados à rotação com carga acabam levando a uma maior incidência de lesão do disco. Você tem você já leu algum desses artigos? Você estabelece algum contraponto com relação a esse tipo de trabalho biomecânico que já foi apresentado?
É um bom ponto. Sim, com esses artigos, né, a gente tem aqueles artigos que mostram, inclusive, a questão da carga axial no disco de acordo com posições. Por exemplo, numa posição em pé, eu tenho 100% do meu peso corporal em cima do meu disco. Quando eu sento, eu vou para 150% do meu peso corporal. Eu tenho, né, o braço de alavanca e a carga axial aumenta por causa da força contraste da musculatura paraespinhal. Se eu estou sentado, inclinado para frente, eu vou para 200% aumento da carga axial. Por isso que sentar na frente do computador, eu tenho o dobro do meu peso corporal em cima do disco. Proporcionaria, em princípio, um desgaste mais precoce. A questão da rotação especificamente, a gente vê nos esportes, tanto do ponto de vista articular, por exemplo, o joelho, trauma que mais destrói o joelho é trauma rotacional, seja para destruir menisco, seja para fazer ruptura de cruzado. E na coluna a gente sabe que os movimentos de rotação, sem dúvida, são os principais vilões aí para a lesão de ângulo fibroso. A maioria dos esportes, pelo menos os que eu lido, por exemplo, o CrossFit e o levantamento de peso olímpico e o powerlifting são movimentos só de um plano, eles não têm nunca movimentos rotacionais. Corrida, triatlon, natação também não. A gente pode ter alguma coisa no tênis, alguma coisa no basquete, que até não é o que eu atendo com tanta frequência. Mas poucos esportes têm rotação, flexão com carga. Isso não é uma coisa que a gente vê com frequência nos esportes. Geralmente, ou ele tem rotação só do corpo livre, ou ele tem movimentos com carga, mas eles vão trabalhar só num único eixo. Eles não fazem esse tipo de carga rotacional, né? Então, é uma ponderação. Aquele artigo da Mary Keefe e do Peter O'Sullivan, eu acho um artigo muito interessante, porque eles têm eles têm muito embasamento em tudo que eles estão falando, não é aqueles artigos de internet, 10 dicas para sua coluna, né? É uma coisa mais séria. Mas eu concordo contigo que a questão específica de rotação associada à flexão, ela não é uma coisa, por exemplo, nos meus pacientes, quando eles perguntam assim, tem algum movimento que eu não posso fazer? Eu sempre digo, tu tens duas regras. A primeira é evitar rotação com flexão e a segunda é evitar sentir dor. Essas são as regras que eu dou para todo o meu paciente, né? Para não ser totalmente, né, para eu também me contradizer um pouco com relação àquele artigo que eu apresentei. Paco. Antonio, la verdad que excelente, muy distinta. Abordaste el tema de la endoscopía de un lugar muy instructivo. La verdad que me resultó apasionante la charla, sobre todo la experiencia que vos tenés, supongo que también por tu condición de atleta. La charla me resultó genial. Ahora, podrías haber dado una charla de mierda. Si la terminás con esa foto que tenés ahí, yo no te critico nada, te voy a decir que está todo bien. Todo el mundo, nadie te va a criticar nada por miedo directamente. Así que es una muy buena manera de terminar una charla con una foto tuya levantando, no sé, muchos pesos, creo. No, tenía una pregunta para hacerte. Una pregunta no técnica, sino de manejo. Generalmente cuando uno atiende a un paciente que no es atleta, tiene una serie de recomendaciones postquirúrgicas que apuntan a corregir ciertas falencias en su vida cotidiana que de alguna manera le dieron la hernia de disco. Certo. Pacientes obesos, pacientes sedentarios, pacientes que realizan esfuerzos que no deberían realizar, con malos brazos de palanca, o que han tenido algún trabajo previo que los ha predispuesto a tener esas lesiones. Certo. Entonces, yo estoy interesado en que vos me cuentes qué es lo que haces con los atletas cuando después de tener una hernia de disco, qué trabajo haces sobre su actividad deportiva, sobre su entrenamiento, para lograr identificar qué fue lo que les generó la hernia de disco. Porque uno piensa lógicamente de que si ese atleta vuelve a entrenar en las mismas condiciones, haciendo los mismos ejercicios y haciendo el mismo estilo de vida, muy probablemente de acá a un tiempo vuelva a repetir la misma lesión. Ahora, ¿generás algún tipo de diálogo con los entrenadores?
¿tratás de identificar qué fue lo que sucedió que le generó la hernia o lo tomás como un proceso de desgaste del cual no se puede escapar? Bueníssima pergunta. Veja, 2 pontos. Primeiro ponto. Tem um artigo interessante, já antigo, que mostra que 70% dos pacientes que têm uma hérnia de disco correlacionam ou tentam correlacionar a hérnia a algum evento traumático, mas que normalmente esse evento não teve relação direta com a extrusão, com o momento da hérnia. A extrusão acontece por acontecer por uma degeneração discal que vai levando a lesões, né, excêntricas do ânulo fibroso, em algum momento a ruptura, que pode acontecer dormindo, entrando num carro, às vezes em movimentos de baixíssima energia. Mas, muitas vezes o paciente diz para mim, eu fui fazer um terra, ou eu fui fazer um agachamento, ou eu no meio da luta do jiu-jitsu, o atleta me rodou e na hora fisgou, né? Há situações em que são acidentais. Esses acidentes são acidentes, na maioria das vezes, ou seja, eles são não preveníveis, né? Então é difícil dizer, ó, você não pode mais tomar um tombo ou não pode mais sofrer uma queda no judô, porque exatamente é um acidente, algo que eu não consigo trabalhar especificamente para evitar que ele faça. Mas eu vou te dizer que hoje mais da metade dos pacientes que praticam atividade física, de todas as modalidades que eu opero, e mesmo os que eu não opero, eu indico Pilates. Eu indico para que uma vez na semana faça Pilates como um complemento de fortalecimento de core e de consciência corporal, de correção postural. E isso faz uma diferença enorme no desempenho atlético desses pacientes. Os pacientes torcem o nariz. Pô, Pilates, levanto 200 quilos no terra, você vai mandar ficar esfregando a bunda na bola com as velhas? Ficam bravos. Eu digo, faça. Depois faça um mês e depois você volta aqui. Eu fiz Pilates durante um período, por insistência de uma fisioterapeuta que queria que eu experimentasse. E eu pensei, poxa, eu faço crossfit, tenho musculatura de core forte. Primeira aula eu passei vergonha, porque é um estímulo muito diferente de controle, de isometria, de resistência. E a maioria dos esportes que trabalha bastante core, de levantamento de peso, musculação, crossfit, luta, a gente trabalha explosão. A gente trabalha uma contração rápida e curta para fazer um levantamento de peso, para jogar um atleta, para empurrar alguma coisa. Mas no dia a dia, quando a gente está sentado na frente do computador, que eu preciso que o meu core esteja ativo para proteger minha coluna, eu não preciso de explosão do core, eu preciso de resistência. E o treinamento é completamente diferente do que a gente tem no esporte, geralmente. Então, hoje, mais da metade dos atletas fazem uma vez na semana de Pilates por insistência minha. Isso faz diferença na diminuição de lesão e de dor no pós-operatório a longo prazo para esses pacientes. Perfecto, perfecto, gracias. Outra consideração? Faco, alguma pergunta, alguma consideração ou não? Não está ouvindo. Oscar, utilizando a técnica jornalística, o último que fala é o recado que a gente quer deixar, né? Então, Oscar Téria, a palavra é tua aí. Considerações ou alguma pergunta para o amigo Krieger? Teu áudio tá fechado. Está sem áudio. Vamos fazer o seguinte, enquanto o Mosca arruma o áudio dele lá, tem uma pergunta do Mancuso aqui, que eu achei bem interessante aqui, Krieger. Existe uma tendência a ser mais agressivo, precoce na indicação de cirurgia ou de procedimentos invasivos em pacientes que são atletas pela demanda que esses pacientes apresentam? Você acaba indicando a cirurgia? Achei fantástica a pergunta. Ótimo, perfeito. Sabe que eu pensei em comentar isso e passou. Sim, eu indico mais cirurgia em atleta do que em paciente sedentário. E é uma conversa que eu falo muito no consultório. Por causa da endoscopia especificamente.
eu digo que antigamente a gente tinha, quando a gente tinha um arsenal terapêutico mais restrito e muitas vezes incluía a fusão, a gente tentava empurrar e postergar ao máximo a indicação cirúrgica para os pacientes, porque quando a gente faz uma cirurgia aberta, a gente vai fazer destruição de musculatura, a gente resolve um problema e cria outro, e a gente tenta investir muito em tratamento conservador. Óbvio que sempre eu começo tentando tratar conservador, a não ser paciente com déficit neurológico, caldequina, alguma coisa assim. Mas o paciente, a partir do momento que nós temos uma endoscopia, que eu posso oferecer para um paciente um tratamento hospital-dia, que em 7 dias ele está dirigindo, voltando para o trabalho, em 15 dias ele está reabilitando, em 1 mês e meio, 2 meses ele está ativo. Muitas vezes, na hora que eu comento isso, o paciente diz, quero. Aí eu digo, não, vamos tentar uma físio primeiro, a gente faz aí 10 sessões. Ah, não, doutor, mas eu já fiz muita físio, já perdi tempo, eu quero resolver rápido. E aí o paciente se indica, ele aceita muito mais fácil ser operado do que se eu falasse que era uma cirurgia aberta, que vai precisar internar. Então, eu observo que hoje os pacientes atletas, eu acabo tendo uma taxa de indicação cirúrgica e de conversão dessa indicação maior do que da população geral. Porque o paciente é ansioso por resultado rápido. E ele já tem uma estrutura muscular, ele acha que a fisioterapia muitas vezes, ou ele já fez e não viu o resultado, ele acha que vai ser fraquinho e que não vai dar grandes resultados. Às vezes eu insisto, ele faz 2, 3 sessões e volta para o consultório dizendo, vamos operar. Então sim, eu opero mais. Fantástico. Mosca, teu áudio voltou aí. Compartilhando aqui. Deixa eu ver. Mosca? Descompartilha aí, querido. Agora você ficou maior na tela aqui. Vamos ver. Conseguiu, Mosca? Desliga o microfone e o fone. Deixa no computador direto. Acho que o Renato também ele quer. Luciano aqui, ó. O Luciano Temporal aqui, ó. Atleta profissional, arsenal medicamentoso fica menor por questão de doping, corticoide. É uma pergunta legal também. Atleta tem 2 características. Tem a questão do doping e tem questão de recurso ergogênico. Já fugindo bastante aqui do assunto endoscopia. Mas quando tu lida com atleta, tu precisa entender isso. Então, eu atendo atletas profissionais, por exemplo, eu tenho um atleta que é campeão pan-americano de powerlifting. Eu tenho um atleta que vai para os games do CrossFit, a Hannah, que mora lá em Portugal, e atleta master do CrossFit. Eles são atletas que estão o tempo todo em vigilância da WADA. Então, se eles saem do país, eles precisam avisar a WADA, a World Anti-Doping Agency, que eles saíram do país. Eles podem receber visita a qualquer momento e fazer antidoping. Então, esses pacientes, cada esporte tem uma lista do que pode ou não fazer. Né? Tiro, tu não pode dar propranolol. Alô, tá ouvindo? Agora sim, Mosca. Beleza, foi mal. Pode continuar. Então, você precisa muitas vezes saber quais são as medicações que são restritas. Muitas vezes até opioide em luta, por exemplo, pode complicar atleta de MMA. Hoje, como eu falei, Curitiba tem muito atleta, muito que vai para o UFC, e aí algumas medicações não podem ser usadas. Por outro lado, muitas vezes eu uso o recurso ergogênico para ajudar na reabilitação do paciente. Eu trabalho com modulação hormonal em pacientes específicos para eu ajudar a recuperação de ganho de massa muscular no pós-operatório com resultados muito bons. Mas é um tratamento que é feito de maneira multidisciplinar, geralmente em atletas que são amadores e não profissionais, e é muito bem pesado o custo-benefício disso, mas isso tudo faz parte do trabalho de tu atender um atleta que tu precisa recuperar ele se ele tem alguma prova específica na frente, né? Mas mesmo questão de um uso de uma modulação hormonal, você tem que cuidar, porque muitas vezes você começa a ter desidratação de cartilagem articular, começa a aumentar risco de lesão tendínea, outras coisas. Então tudo tem que saber pesar, você tem que entender o que você está fazendo para não fazer loucura, né? Oi, Krieger. Então, só para te agradecer a sua aula, agradecer a sua apresentação, seus trabalhos foram muito relevantes, eu aprendi muito com a sua aula, de verdade.
Pouco tinha lido sobre CrossFit, sobre levantamento de peso em atletas e etc. O que a gente vê, eu opero muito atleta de praia, né? Muito atleta de beach tênis, beach soccer, kitesurf, futevôlei. Mas aqui em Natal tem muito esporte, como o Santos também. Então a gente atende muito triatleta, aquatleta, né? Uma coisa que eles sempre perguntam é quando eu vou poder voltar, né? E uma coisa que eu vi nos seus trabalhos é que literatura nacional, a não ser o seu mestrado sobre degeneração, e coisa que provavelmente você já deve estar pensando sobre publicações futuras aí na sua área e com o seu grupo, é que é muito pobre a nossa literatura sobre endoscopia, sobre coluna e sobre esses traumas, né? O que a gente vê é que nós não temos como comparar muitas vezes os nossos atletas de alta performance ou os nossos atletas com atletas dos Estados Unidos ou os atletas da Europa, e os trabalhos muitas vezes caem por terra com os nossos pacientes. Sim. Como é que eu vou comparar um atleta nacional brasileiro que não tem patrocínio, não tem suplementação, ele pouco tem um fortalecimento, com um atleta que desde a infância nos Estados Unidos ele é estimulado a fazer esporte, ele já vem preparado o core dele, o corpo dele, a musculatura dele, para chegar na adolescência, ganhar uma bolsa numa universidade porque ele é atleta. E aí, quando ele é adulto, ele continua sendo atleta, então a articulação dele é preparada em 6, 7, 10, 15 anos, a coluna dele também, e a gente vê o nosso atleta nacional aqui com tanta dificuldade, e que ele virou atleta de um ano para o outro, na realidade, né? Eles querem ganhos muito rápidos no Brasil. A nossa fisioterapia é uma fisioterapia que muitas vezes não se conversa em vários outros locais. Você tem a sua própria, mas os nossos colegas que estão vendo utilizam de convênio. Não, quando eu utilizo também, e é outra realidade. É outra realidade, exato. Eu trabalho na minha clínica com os nossos físios também, com o nosso protocolo, e é totalmente diferente. Agora, uma coisa que eu vejo muito é que a maioria das nossas histórias de hérnia de disco e recidivas são, como você falou, em momentos que não são carregando peso, mas sim fazendo valsalva. Eu percebo isso nos meus pacientes. Ou ele tossiu, ou ele espirrou, ou ele pegou um peso até que leve, mas ele fez um valsalva. Ele vomitou, ele teve uma relação sexual, então ele estava tendo momentos de valsalva em que ele teve essa hérnia de disco. Como é que eu garanto que com 6 semanas, 8 semanas, esse disco vai estar totalmente regenerado, em que um valsalva simples não vai causar essa herniação e muito menos esse esforço físico para os nossos atletas nacionais, né? Para os nossos atletas ou subatletas, vamos dizer assim, porque eu me considero não um atleta, porque eu não sou um praticante de atividade física, né? Praticante de atividade física, tá? Se você levar para atleta de alto rendimento é outra coisa. Sim. Um cara como o Ronaldinho, o fenômeno, que fazia fisioterapia a cada 2 horas depois que ele rompeu o ligamento do joelho. Sim. Né? Os jogadores de futebol do São Paulo ou do Santos, como ele disse, fazem 6 vezes por dia fisioterapia, 5 vezes ao dia. Isso não é a nossa realidade. Né? Então, com que segurança eu consigo liberar esse meu paciente? Porque eu sou um pouco mais medroso. Tá? O alemão ele fala que o cara pode voltar no dia seguinte para trabalhar. Tá? Esse é o protocolo do alemão. Tá? Do Ruden, do Comp. Eles liberam com 24 horas o cara para trabalhar. Eu já liberei com 3 horas para prestar concurso público num estado com 1.000 quilômetros de distância. Tudo bem, é ocasional. Mas como é que eu faço para falar para um cara que ele é de alta performance como você, de um cara que faz 4 vezes por semana crossfit e ele também quer isso, né? Sim. Como é que a gente lida com isso para lidar? Porque eu sou muito medroso. Eu demoro com 15 dias para dirigir, para namorar. Aí eu começo a liberar a atividade física lentamente, né? Uma caminhada. Mas se o cara é atleta, ele volta antes. Sim. Então, eu tenho triatletas que voltaram com 3, 4 meses a praticar, com 5, 6 meses ganhar campeonato. Mas eu tenho receio, particularmente Marco, eu tenho receio das recidivas em pacientes que retornam precoce para atividade física, cara. Entendeu? Eu acho muito viés entre a nossa realidade, né, de atleta com a realidade dos gringos, né? Sim, os caras têm um monte de
dá até para linkar com a pergunta do Luciano Temporal. A sua recidiva é maior em atletas? Esse comentário do Mosca encaixa na pergunta do Luciano. Exato, porque, cara, a gente sabe que a suplementação hormonal nacional é muito pobre e ainda existe um preconceito muito grande com a suplementação hormonal para atletas. E aí, como é que eu faço que os Estados Unidos têm suplementação hormonal vendendo na farmácia na gôndola? Não, lá os caras têm SARMs, peptídeo, um monte de coisa. Tem acesso a umas coisas que são muito menos efeito colateral, com muito mais direcionado. Garante que esse resultado do trabalho que foi apresentado diferente. na clínica é o mesmo nosso. Porque eu vou liberar com 6 semanas e não vai prejudicar, né? Sim. Então, isso é aquilo que eu respondi, eu acho que pro Marcelo Mudo. Puta, tem uma questão meio de bom senso, de feeling, que não está em protocolo nenhum, que é o sentir qual é a de cada paciente. Qual que é o esporte que ele pratica, há quanto tempo ele pratica, qual que é o nível dele de performance. Então é diferente eu pegar aquele cara que é entusiasta do CrossFit, que o cara está há 6 meses no CrossFit, se lesionou, fez uma hérnia, eu operei, de eu pegar um triatleta que tem 40 anos e há 20 faz maratona. Claro. E há 5 já fez 5 Ironman. É diferente a consciência corporal, a maturidade, a sede ao pote de retorno ao esporte. E eu faço um trabalho muito incisivo mental nos pacientes do retorno ao esporte de ser gradual. Né? De explicar, cara, se tu voltou para musculação, tu fazia 50 quilos no supino, vai voltar com 30, 20 quilos, não queira voltar com 50. E eu ponho isso no papel, e aí uma coisa que eu tenho hoje um trabalho muito íntimo com fisioterapeutas e com professores de educação física. Né? Se vê até lá no meu Instagram, assim, eu estou sempre me comunicando muito, e hoje, por eu ter uma comunicação muito próxima, principalmente com o professor de educação física, hoje eles me mandam também muito atleta. Eles são grandes fontes de paciente para mim. Sim. Porque quando eu atendo e opero ou trato um paciente, mesmo que eu reabilitei sem cirurgia, não importa. Esse paciente eu faço cartinha para o cara, sempre cuidando para eu não extrapolar o meu papel de médico, de não querer dizer faz 3 séries de 8, de não sei o quê. Mas diz assim, ó, ele tem isso, tem uma fraqueza disso, precisa fortalecer transverso abdominal, precisa trabalhar multífidos, alongar posterior de coxa, fazer aquilo outro, retorno gradual à carga, começar a carga externa a partir de X tempo, e peço para o cara se comunicar comigo. Então, a gente vai tendo a cada 2, 4 semanas um retorno nos primeiros 2, 3 meses, para aí, eventualmente, eu dizer assim, agora voa, né? Na realidade, a minha pergunta foi mais para te colocar um contraponto, porque existem protocolos, e protocolos são para ser seguidos, mas nem sempre, mas eles não são seguidos. A medicina não pode ser estática, vai né? estar com 2 semanas, depois mais duas, mas a gente, só para o pessoal que vai ver esse vídeo e a aula depois também, que não é sempre assim, né, cara? A realidade nossa é outra. Não, né? Sem dúvida nenhuma. Tem trabalhos que mostram maratonistas que você não pode tirar esse maratonista 2, 3 semanas de atividade quando ele se lesiona. Ele teve uma contratura de coxa ou teve uma ruptura de quadríceps. Você não pode tirar esse cara, porque ele não vai voltar mais. Isso. Você tem que diminuir a carga dele em 20% e fazer com que ele corra novamente. Ele corria 10 km, ele não vai correr mais 10. Vai correr 6, 7, 8, mas ele tem que continuar fazendo essa atividade física, porque também faz parte. Segunda pergunta, cara. A gente está falando só de disco, né? Eu tenho até um amigo meu que faz crossfit, ele é de alta performance, e eu truquei ele. Eu falei, cara, com esse peso que você pega, você tem um disquinho preto, com certeza, e eu pago sua ressonância se não der. Cara, não é que eu perdi? Ele fez a ressonância, ele tem todos os discos hidratados perfeitos, articulações perfeitas. Minha pergunta é sobre articulações, tá? Em pacientes de alta performance como você. A gente fala sobre sobrecarga de disco, mas a gente sabe que a divisão da nossa carga não é só em disco, ela é em disco, ligamento, articulação, faceta articular. Como você vê essa sobrecarga excessiva de, vamos dizer, impacto na corrida mesmo, né? Ou na flexão, ou na rotação, por exemplo, num tênis, num beach tênis, num futevôlei e numa natação, e aí no crossfit. Você acha que tem trabalhos suficientes? Você viu algum trabalho mostrando piora de desgaste articular, aumento de artrose facetária,
hipertrofia ligamentar. Eu tenho, por exemplo, Patrício Pitbull, que é campeão do Bellator de 2 categorias, ele é meu paciente e ele tem ruptura de praticamente todos os ligamentos da coluna. Tá? Todos, estirados todos. Sim. Então, a gente sabe que é uma prática excessiva de alta performance, mas ele está aí, campeão de 2 categorias. Sim. E o cara voando. Então, o que você fala sobre esses desgastes de outros mecanismos lá não ser disco, né, na realidade? É um bom ponto. Se a gente avaliar a literatura, ela tem muito pouca coisa que foge disco. Pouca coisa. Eu fiz uma ressonância faz 1 mês e meio. Eu tive um lumbago aí, uma crise, e foi assim, não foi depois de um treino de corrida. Não foi nem treino de musculação. Só que a dor não passava. Eu fiz uma protrusão, me fudi e tal. Fiz a ressonância. Cara, meus discos estão lindos, cara. Todos hidratados. Eu mandei até no meu grupo da ortopedia do Cajuru, de Curitiba, porque o pessoal me pega no meu pé, que eu faço crossfit. Falei, olha aqui minha ressonância. Teve gente não acreditou que era minha. Eu tive que mostrar meu nome. Assim. Cara, eu não acreditei também. Eu tenho uma coisa na minha coluna. Eu tenho uma artrose facetária 4-5 direita. Eu tenho o início de uma artrose. L4, L5 é maldito, né? L4, L5 é maldito, né? E quando eu tenho dor, eu tenho bem lombar direita, assim, que é quando eu sei, que é quando eu recebo peso e eu faço hiperlordose, que eu não travei bem meu core, meu abdômen, meu transverso, que eu relaxei o abdômen, que eu faço uma hiperlordose. São os dias que eu tenho dor depois de treino. O que eu mais vejo no consultório de atletas de exercício com mais carga, tipo crossfit, musculação, fisiculturismo, levantamento de peso olímpico, powerlifting, lesão de ligamento interespinhoso. Edema de ligamento interespinhoso. Isso a gente vê bastante. Sem dúvida é o que eu mais vejo. Krieger, assim, as minhas velhinhas, todas têm aumento de hipersinal ligamento espinhoso. Mas eu acho que isso hoje, Mosca, eu acho que isso hoje é uma hipervalorização do exame que os radiologistas fazem. Certo. Cara, na realidade eu nem leio o laudo, viu? Eu nem leio o laudo. Sim. E eu não percebo, não me interessa nem o que o radiologista muitas vezes está falando. Sim. Eu vejo que a imagem analiso muitas vezes muito melhor do que o radiologista. Hoje eu estou com 2 exames, por sinal, dentro do meu celular para ligar para o Instituto de Radiologia e para dizer para os caras que tá errado o laudo dos caras, eu tenho como provar e eu tiro. Tanto que eu mandei fazer a ressonância num outro local aqui em Natal e veio o que eu disse e eu bati, confrontei. Então, a gente não pode nem ver o que os radiologistas falam, mas eu estou dizendo visualmente. Imagem, né? Visualmente, realmente, uma artrose facetária, líquido intraarticular, ou sinais de microinstabilidade, né? Então... Isso é um ponto interessante que tu levantou, cara, que me fez, assim, é algo para se estudar e eventualmente até começar a pensar em publicar algo mais focado nisso, porque na realidade, se a gente pensar só em hérnia de disco, é uma coisa, né, cara? Mas se você pensar em estenose de canal, estenose foraminal, cisto facetário por processo inflamatório e sobrecarga e microinstabilidade, é uma coisa para se pensar, né, sobre essas sobrecargas, né? Dor facetária é muito comum em corredor de longa distância. Exato. Eles têm muito. Muitas vezes é o que faz eles frear. Depois, eu corro 20 km, no 20 eu tenho que parar, 18 km eu tenho que parar. Às vezes o cara que é fundista, maratonista, começa a ter uma dor lombar intensa e geralmente é por isso. Começa a ter respiração abdominal, começa a afrouxar a frente, aí faz mais hiperlordose, começa a doer faceta. Isso é bem comum e muitas vezes tem líquido em faceta, né? Mas eu não achei artigo, não é uma coisa que na minha revisão eu vi. Assim, é algo que eu quero estudar mais a fundo. Legal aí. Um ponto para a gente estudar. Mas beleza, só isso mesmo. Era só para te instigar mais aí, conseguimos. Legal. Obrigado pela apresentação, cara. Você é um parceiro, cara, que é um amigo que eu ganhei demais aí nos últimos tempos. Show de bola. Estou te esperando em Natal, meu amigo. Boa. A gente tem mais um amigo nosso que está aqui na turma, que o mestrado dele foi em alterações discais, que é o Renato Ueta. Queria chamar ele para nosso irmão lá do IRCAD, né, Krieger? O Ueta está por aí ainda? Davi? O Ueta está por aí? Pô, fala, Marcão, tudo bem, meu velho? Boa. E aí, cara? E aí, Krieger, como é que você tá, meu querido? Beleza? Tudo bem, cara? Porra, Krieger, bom te ver, meu. Você sabe que eu sou teu fã aí, cara. E a aula foi top demais, cara. Muito boa mesmo. Valeu. Eu ia te fazer algumas perguntas, assim, algumas considerações, cara.
eu acho assim, né? A gente, como o Davi falou, né? A gente teve a oportunidade de tratar alguns tipos de atleta e atleta tem uma coisa que é fascinante, né, cara? Porque é um perfil de paciente diferente, existem demandas diferentes, situações diferentes, né? A gente já, como o Davi falou, a gente já tratou pacientes que eram atletas de ponta, de alto rendimento, com muito valor agregado. Isso tem um impacto muito grande no retorno. Pacientes que são atletas não remunerados, os triatletas, né? A gente teve, e alguns casos são bem diferentes, né? A gente teve casos de recidiva em triatleta, num paciente que era do Davi, que recidivou quando tirou os pontos, porque quando tirou os pontos para um triatleta, era sinal de que ele estava liberado para tudo, e ele voltou a correr, voltou a fazer tudo com 2 semanas, ele já tinha voltado e recidivou, acho que com 2 semanas e meia. E pacientes triatleta também, que era extremamente ansioso, que teve uma hérnia, aquela situação que ele tinha um déficit motor franco, mas já sem dor. Ele não quis operar no começo, quando tentou foi operar depois, aí depois ele quis operar, mas o retorno não foi tão bom. Então isso é uma coisa que o atleta tem essa característica. Outra coisa também que eu queria que você me falasse um pouquinho, porque é o seguinte, na prática clínica, quando a gente está falando de cirurgia de coluna no atleta, cara, é o que a gente discute bastante também na faculdade. Cirurgia de coluna para um atleta é muito estigmatizante, né? É diferente você falar para um atleta que ele vai operar um LCA, vai operar um menisco, por exemplo, de falar que ele vai operar uma coluna. A coluna você já está fadando ele da ideia da aposentadoria, né? Então isso é uma coisa, isso que é uma coisa muito difícil, né? E na prática, os protocolos de reabilitação, como você mostrou muito bem nos seus artigos, o Return to Play, ele é até melhor que as cirurgias de joelho, por exemplo, né? De um LCA, coisa. O rendimento do atleta, isso eles fazem muito em cima de futebol americano, por exemplo, é muito alto, né? Um rendimento muito alto. Então, isso é uma coisa que é bem interessante. E corroborando um pouco o que você falou também em relação a você ser mais invasivo no sentido de indicação cirúrgica, a gente teve uma experiência também com os atletas profissionais que eles não querem tomar medicação também, porque eles têm medo de cair no doping. Né? Por mais que você fale, eu vou te dar um pouco de corticoide, vou te dar um anti-inflamatório, eles têm medo de cair no doping. Mas por mais que você fale, eu vou justificar. Quando você fala isso, o médico do clube também não quer muito isso, que dá uma dor de cabeça tremenda. Então, é difícil, eles têm essa tendência. Né? Mas eu quero te perguntar uma coisa. Vamos lá. Apesar de você mostrou o seu protocolo de reabilitação muito bacana, o que você fala para o paciente? No tete-a-tete, o que você fala para o paciente? O que você tem medo? Primeiro, o que você fala para ele fazer que você acha que eles não fazem por eles terem medo? Então, assim, pode fazer isso porque vai dar certo. E, por outro lado, o que você fala para eles não fazerem? O que você tem medo deles fazerem uma reabilitação precoce? Porque isso foi uma dúvida que a gente teve muito grande com atletas profissionais, que era isso, né? O atleta quer voltar, existe uma pressão do clube para voltar, você tem medo, né? Você não sabe aquilo que o Marcelo Mudo falou. Teoricamente, a cicatrização é uma coisa que em 3 semanas você voltar dá um pouco de impacto, não é uma coisa tão bacana. O que eu falo, tão bacana, eu digo assim, na nossa emoção, né? Talvez na ciência não seja isso. Mas o que você fala assim, isso não, isso é segura. Agachamento, você fala assim, agachamento, quero fazer agachamento. Putz, não, isso segura. Tem alguma coisa que você restringe? Carga axial externa é algo que eu tento segurar mais. Então, os pacientes que vão fazer atividade física, um agachamento, um terra, que não seja com body weight, né, com peso corporal, eu tendo a segurar em torno de 3 meses, a não ser que seja algum paciente que tenha algum histórico, alguma característica individual aí no seu esporte que eu me sinta seguro para liberar antes. Então, quando eu libero um paciente com 6 a 8 semanas para voltar para um esporte, por exemplo, um CrossFit, ele vai voltar para fazer treino ginástico, metabólico e peso corporal. Então, o cara pode fazer uma barra, o cara pode fazer uma remar, o cara pode fazer um burpee, mas eu ainda não vou. Ele pode fazer treino interno, agachamento com PVC, né, com cano de plástico. E exatamente é isso que eu digo. Hoje eu gasto tempo escrevendo cartinha para os professores, né, para os treinadores, para eu ter exatamente o treinador do meu lado. E eu faço cartas geralmente explicando, meio que me reportando ao treinador. Porque aí o treinador
Porque quando tu caga a regra pro treinador, os caras já ficam putos, aí você já quebra a relação e aí o paciente fica no meio de um fogo cruzado, o treinador diz uma coisa, tu diz outra. Quando tu puxa o treinador pro teu lado, tu consegue ter uma relação de mais segurança exatamente para ele mesmo segurar o freio de mão do atleta. Porque diferente dos pacientes os sedentários, o atleta muitas vezes ele tem sede de pote, como eu mostrei ali na minha aula. Eu tenho um atleta que eu disse para o cara fazer 6 semanas de reabilitação, com 11 dias o cara estava nas argolas já se pendurando, né? O outro ali com 50 e poucos dias, então com menos de 8 semanas, estava levantando peso já. E o cara não só faz como posta ainda, todo orgulhoso. O meu maior medo sem dúvida nenhuma, recidiva precoce, né? Esse é o principal medo. O resto se resolve, assim. Não tem, sei lá, o resto, complicações são muito pequenas, assim, o resto que me preocupe. A recidiva, a mesma questão de dor neuropática, se for dela, vai dar no começo, muito antes do retorno à desestesia, tudo é lá no começo. O problema do médio prazo, para mim, é a recidiva precoce. Mas respondendo lá, que o Luciano perguntou se a minha recidiva é maior em atletas, ela não é maior em atletas. Se eu avaliar os casos de recidiva que eu tive de endoscopia, por exemplo, esse ano eu tive uma recidiva numa vovó de 89 anos, que teve uma puta de uma hérnia, já incomum para a idade dela, porque volumosa, mas é uma vovó que tem todos os discos ainda bem hidratados, assim, é uma vovó muito inteira. E ela fez uma hérnia, eu operei, ela ficou bem, me agradeceu e tal. E, sei lá, um mês depois, a filha mandou mensagem dizendo que agora está com uma dor nas costas muito forte. E antes ela tinha dor só radicular. E ela fez uma nova hérnia. Então, assim, se eu analisar, eu não botei num Excel para analisar especificamente a recidiva de atleta versus não atleta. Mas eu diria que ela é muito semelhante. Eu não acho que ela é maior, não. Só que o atleta tem esse risco de se expor mais, de maneira impetuosa. Então, minha maior preocupação, e que é o que eu bato, é sempre na tecla a questão de retorno gradual ao esporte. E, em segundo lugar, a consciência corporal. Eu sempre digo, ouça seu corpo, perceba se você está sentindo dor ou desconforto no exercício, puxa o freio de mão se quando você fizer um movimento doer. Eu insisto muito nisso, para não querer dar uma de Rambo, de Rocky Balboa, sem dor não há resultado, e no pain no gain, vamos, tá doendo, mas eu vou continuar, que muitos deles têm essa visão, principalmente em alguns esportes como luta, que o cara e fisiculturismo, que o cara está acostumado a sentir dor e o cara acha que dor está dando resultado. Então, eu tendo a puxar muito o freio de mão de dizer, se tu sentiu aquela dor que tu tinha antes, sentiu dor na perna ou no glúteo, para na hora, muda, diminui a carga. E esse eu diria que é o meu maior medo, assim, com relação a lidar com atleta. Fantástico. Gente, já estamos com 1h40 de webinar. Passou rápido demais. Eu não sei se é pelo vinho ou se é pelo assunto que está interessantíssimo. Mas o fato é que a gente já está aí com um tempo bem prolongado. Acabou. Acabou o teu vinho? O meu ainda não. Acabou, mas acabou. A segunda garrafa, né? Que a primeira eu tomei às 2h. Eu acho que um resumo da tua aula, o Krieger, é assim: as condições genéticas do paciente são preponderantes. Eu concordo isso em gênero, número e grau. E a gente tem 2 tipos de estabilizadores na coluna, os estáticos e os dinâmicos. Dinâmicos, isso aí. Que são os músculos, né, em geral. É a percepção que eu tenho também, que o fortalecimento da musculatura é o principal fator de bom resultado na cirurgia. É a grande vantagem que o pós-operatório em atletas te dá. Então, você, de repente, não tem um número maior de recidiva no teu doente que é atleta, mas talvez o teu resultado seja melhor no atleta, porque os estabilizadores dinâmicos da coluna do cara suportam melhor essa carga dele, distribuem melhor essa carga dele, e com isso, não só você, de repente, nem tem uma recidiva maior, mas como o resultado final desses pacientes é muito melhor. Eu achei fantástica a tua aula, vai muito de encontro a muita coisa que eu também falo no meu consultório, no dia a dia. Me dá arrepio quando o paciente chega e fala, o médico anterior falou para mim que eu não posso fazer exercício. Eu falei, então, a partir de agora,
o meu objetivo é te botar para treinar de novo. Cara, eu quero agradecer muito, muito mesmo. Agradecer. Eu agradeço aí o convite. É um prazer estar no meio de tanta gente que eu admiro aí, cirurgiões realmente que eu me inspiro, gente que eu tenho muita admiração e agradeço aí a presença de todos os colegas que ficaram, participaram, mandaram perguntas. Eu acho que a ideia do Spine and Wine, aí desde o primeiro que eu participei, quando lançou, eu acho que foi fantástica, veio num momento certo aí da pandemia, de a gente fazer de um limão uma limonada, né, de fazer num momento de crise, a gente criar para fortalecer o grupo, fortalecer a técnica e eu acho que conhecimento é feito para ser difundido, divulgado, partilhado. A gente se fortalece, né? Essa ideia de que a gente tem que guardar para si o pulo do gato, ao contrário. Eu acho que a gente só cresce, todo mundo só se fortalece. E prazer aí ter vocês aí, amigos que a endoscopia me trouxe. Obrigadão, viu? Obrigado para todo mundo. Um abraço e daqui 2 Valeu, abraço. Abraço, boa noite, Krieger. Abraço, Davi. Valeu aí. Obrigado, Krieger. Parabéns mais uma vez, hein? Valeu. Gracias, Antonio. La verdad que espectacular. Nos vemos. Mucho gusto. Muchas gracias a todos.